Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia em 1 Pedro, livro de 1 Pedro, capítulo de número 3. Livro de 1 Pedro, capítulo de número 3. Verso de número 8 adiante. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus, aleluia. A vida exemplar cristã, o amor fraternal. 1 Pedro 3, verso 8 adiante. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes, não pagando o mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamado, a fim de receberdes bênçãos por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite os seus lábios de falarem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Quero te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça por um minuto. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, oramos, Senhor, pedimos a direção do Espírito Santo de Deus, que nesta hora a tua palavra venha ser apregoada de maneira clara, objetiva, para que venhamos aprender cada vez mais contigo, Senhor. Nos ilumina, nos direciona, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Desocupa suas mãos, tome seu assento, você tem liberdade para adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, verso 2. Enquanto isso, eu estou aqui em 1 Pedro, no verso 8, que nos diz assim: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente, amigos, misericordiosos, humildes. Pedro, no verso de número 8, para nós cristãos, ele vai deixar um direcionamento. Esse direcionamento ele vem a um procedimento para a nossa vida. Muitas das vezes nós falamos para Deus mudar o nosso jeito. Às vezes nós falamos para Deus pedindo coisas a Ele, mas que são obrigações nossas. Existem coisas que Deus ele faz por nós, mas existem coisas que nós devemos fazer para nos manter perto de Deus. Então nós devemos estar atentos. A gente vê muita discórdia, muito problema dentro de igreja, no bairro, no trabalho, na vizinhança. Não é assim? Às vezes o lar fica de ponta cabeça. Não é desse jeito? Quem de vez em quando não sente vontade de chutar os baldes de casa? Às vezes dá, né? Irmãos, a Bíblia fala sobre isso. Só que às vezes a gente está desatento à palavra de Deus e entramos em situações que vai nos complicar. Então Pedro ele diz assim: sede todos de igual ânimo,
compadecidos, fraternalmente, amigos. Olha o que ele diz. A primeira coisa, que todos nós devemos ter o mesmo ânimo. Como que nós vamos ter o mesmo ânimo se um dia alguém chega desmontando em lágrimas, cheio de problema, o outro chega sorrindo? Se a gente olhar pelas circunstâncias a qual cada um está vivendo, parece ser desigual. Mas não é nessa questão que Pedro fala. Este ânimo é o Evangelho. É como nós estamos olhando para o Evangelho. Nós podemos passar por lutas, chorar. Eu preguei esses dias fora e eu disse que a gente, quando não está bem, não precisa falar que está bem. Aí a minha esposa disse assim, alguém lá atrás falou assim, está repreendido. Eu estava sarando de uma gripe, estava mal pregando. Eu vou dizer, eu estou bem? Não, eu estou debilitado. Então, muitas das vezes, irmãos, existe coisa que as pessoas não entendem. Mas estou no mesmo ânimo de ir para a igreja, de pregar a palavra, indiferente como esteja meu estado físico, psicológico. Há um ânimo que é a palavra, há uma vontade de fazer para Deus. E isso é indiferente em que momento nós estamos vivendo. Porque existe um momento da vida que a gente nem quer ir para a igreja, a gente não vai querer ir. Só que se eu estiver no mesmo ânimo, na mesma afinação que os irmãos, eu vou conseguir. Então nós devemos estar atentos com o que a Bíblia diz. E isso se refere a mim. O que eu quero. E ele diz, o mesmo ânimo, compadecidos. O que é estar compadecido? Às vezes a gente está na mesma afinação, mas às vezes a gente não está no mesmo sentimento. É fácil, irmãos, muitas das vezes a gente olhar para os de dentro, mas e os de fora? Sabe, eu observo as igrejas e quando eu saio para fora, eu acho algo notório. Todo mundo valoriza quem é do seu meio, do seu núcleo. Você já reparou como que as pessoas, quando você fala algo da palavra e aquele ministério, ele não recebe, ele dá um jeito de mudar? Ele dá um jeito de mudar, ele dá um jeito de argumentar. E eu tenho observado muito a diversidade de pensamento, de tantas coisas. Não há um entendimento. Então, quando a gente olha, será que todos estão compadecidos? Será que todos têm um sentimento dentro de si pelo próximo? De querer bem o próximo? Veio uma moça aqui e nós trabalhamos a libertação dela. E Jesus deu vitória, os obreiros foram lá, fizeram campanha, e ela ficou bem. Só que no último dia, ela não quis receber a equipe de obreiro na casa dela. E os irmãos não sabem, mas recentemente ela me mandou mensagem e disse, olha, voltou tudo. Está acontecendo tudo de novo. Irmãos, ao olhar para a situação, o que eu faço? Pego no colo, carrego? Não. Mas o que aconteceu? Alguém de uma igreja que esqueceu a pessoa, quando ela estava bem, abriu os braços e falou, vem. Agora, quando está ruim, não acompanha. É fácil a gente querer as pessoas bem, irmãos, e querer cuidar das pessoas que estão ruins, e ajudar as pessoas que estão passando por momentos difíceis. Quando tem problema, pode deixar lá. Quando está bom, não, pode vir para cá. Existem guerras que muitos não querem lutar. Existem situações que muitos não querem entrar. E nós devemos estar atentos porque nos compadecemos das pessoas. Só que muitas das vezes, irmãos, as pessoas vêm
por um motivo. Porque tem algo a oferecer. E fora disso, você serve para quê? Às vezes as pessoas vêm de outro ministério, irmãos. Ele não está vindo porque ele está procurando a melhora, ele está fugindo. Às vezes está fugindo de uma repreensão, às vezes está fugindo porque fez algo, não quer encarar a verdade, a realidade. E nós olharmos para esta palavra, nós compadecer não é só aquele que a gente vê que fala, olha, meu dedo está doendo. O que aconteceu? Será que tem alguém lá atrás que está ferido? A pergunta é, compadecer de quem? O tempo vai passando, a gente vai observando, e eu observo Jesus passando, e quando Jesus está passando, há muitos doentes, há muitos endemoniados, há muitos problemas, e Jesus passa resolvendo os problemas, mas ele não para. Algumas casas, algumas pessoas ele parou, mas na maioria ele seguiu em frente. Jesus se compadecia, mas ele continuava caminhando. Às vezes a gente se compadece e quer parar no meio do caminho. Não vai dar certo. Outra coisa que é dito aqui, que Pedro fala, fraternalmente amigos. O que é um amor fraternal? Uma família. Será que sempre nós nos encontramos num âmbito de igreja como todos em uma boa amizade? A Bíblia nos ensina e nos orienta que devemos ser fraternalmente amigos. Não só amigos, alguém que se conhece, mas como uma família. Vemos muitas das vezes, irmãos, as pessoas saem da igreja e elas são esquecidas. Não são mais lembradas. Outra coisa, vivemos na igreja e às vezes olhamos para o lado, existem inimigos. E se vem um pregador de fora e diz, olha, levante, se abrace, com que cara você vai abraçar teu inimigo? Como que você vê o outro? Diz mais, misericordiosos. Irmãos, para a gente ser exemplo de cristão, a misericórdia ela é fundamental. Só que, às vezes a gente olha o cristão, a gente vê que ele está se tornando egoísta. Ele vai se tornando egoísta. O porquê egoísta? Não tinha, hoje tem, agora não favorece mais ninguém. Não estende a mão para mais ninguém. Eu aprendi algo de tanto lidar com pessoas com problema, e funciona assim. Todo mundo que está no fundo do poço é bom. Todo mundo que está cheio de problema é bom. É bom porque ele te dá atenção, é bom porque ele lembra de você, é bom porque ele sempre está perto. É bom. Quando ele melhora, você descobre o porquê que ele esteve no fundo do poço. Aí você descobre o porquê que ele esteve lá embaixo. Sabe por quê? É notório, irmãos. As atitudes, os pensamentos, o sentimento. Quando a gente tem problemas, a gente não olha para nada. Tudo que fazem para a gente é grato. Quando a gente está bem, se alguém te der uma bala, você vai dizer, o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Algo começa a mudar dentro do teu coração. Aí você olha, como que você vai ser alguém misericordioso com esse tipo de sentimento e conduta? Como que você vai olhar para alguém? Misericórdia, irmãos, é algo maravilhoso. Só que muitas vezes nós vemos que as pessoas não têm misericórdia de sua própria casa. Como pode ter misericórdia de quem está de fora? Olhamos a Bíblia e deixamos passar desapercebidamente. Eu aprendi a ajudar quem precisa ou quem merece.
Todo mundo precisa de alguma coisa, mas quem merece, só Deus sabe, são poucos. Aquele que merece, irmãos, ele não esquece. Aquele que merece as coisas, ele é cercado de bênçãos. Ele é cercado da ajuda do Senhor. Porque Deus move os corações para ajudar essas pessoas, que são merecedoras, indiferente das circunstâncias que está vivendo. Então, dentro da igreja, às vezes vemos situações e a pessoa diz, mas eu estou na igreja, por que Deus não faz? Por que isso? Por que aquilo? Nós devemos estar atentos quanto aos nossos corações, às nossas atitudes, coisas que muitas das vezes nós não analisamos. O que eu tenho praticado recentemente? A Bíblia é um livro de exortação, de pode ou não pode. Quantas vezes nós desobedecemos? Quantas vezes nós não tomamos a palavra como direcionamento? Quantas vezes você é duro com você mesmo? Você não escuta a Bíblia. O Senhor diz que é assim que tem que fazer. Aí o abençoado, a abençoada continua dizendo, eu vou fazer do meu jeito. É do jeito que eu acho, é do jeito que eu quero. Em vão está na presença de Deus. Porque fazer a vontade de Deus não é a nossa, é a vontade dEle. E isso não é fácil. Porque há momentos que vamos fazer coisas que gostamos, mas há momentos que vamos fazer aquilo que nós não queremos fazer. E se dissermos não ao Senhor, não estamos dizendo não ao homem, mas estamos preparando um caminho que é caminho de lágrima. Diz mais, humildes. Para ser exemplo de um cristão, tem que ter humildade. A humildade é um negócio doído, né? Humildade, eu vou falar de um jeito que eu aprendi com um irmão, ele era da igreja, na época eu não era, nós trabalhava junto. Ele falava para mim, ser humilde não é andar de roupa rasgada. Não, a gente tem que entender isso. Você pode ter algo muito bom, um carro muito caro, a melhor roupa do mundo, e ainda assim ser humilde. Humildade vai além. Quem é humilde não passa por cima dos outros. Quem é humilde não quer chegar primeiro. Quem é humilde não pega o primeiro prato na hora da refeição. Quem é humilde, ele sempre espera ser chamado. A humildade, ela precede a honra. Ser humilde, muitas das vezes, irmãos, nós devemos entender isso. É a gente deixar os outros à frente. Porque aquilo que é meu, aquilo que é teu, não vai faltar e não vai cessar. A humildade é algo que atrai pessoas. Existem pessoas tão humildes que as pessoas chegam perto não é pelo que ele tem, é por quem ele é. A humildade faz pessoas se aproximar de você de uma maneira. E tem muita gente que não entende isso. É você ser grande em algum aspecto, mas se fazer por escolha própria pequeno, para poder estar feliz com outras pessoas. Vou dar um exemplo. É você morar numa grande casa, muito chique, mas você está sempre na casa de um amigo que é simples. Não observando a casa, mas observando a pessoa que é o amigo. A humildade faz você enxergar o outro ser humano. O ser humano que ele verdadeiramente é. Existem pessoas, irmãos, que têm muito, mas o coração é cheio de humildade. Não quer se aparecer, não se importa se é grande. Ele simplesmente tem porque Deus aprova dele ter. Ajuda quem precisa. E tem muita gente, irmãos, que não é humilde. Aí vou falar o português bem claro, como diz a minha irmã. Come mortandela e arrota peru. Não tem um gato para puxar para o rabo. E age como se fosse uma estrela da Hollywood. E no final das contas, não é nada. É um coitado, uma coitada que dorme cheio de aflição e preocupação todo dia. Por quê? Falta humildade. A humildade para entender princípios da vida. Quando aprendemos os princípios, vamos andar de uma maneira
que nós vamos nos alegrar e nos alegrar em Cristo Jesus. Isso é diferente. Aleluia. Filipenses capítulo 2, verso de número 2. Vamos verso 1 até o 4 para os irmãos compreenderem melhor. Diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afeto e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. A instrução em Filipenses capítulo 2, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. O verso 2 diz: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. Unidos de alma. É quando você chega, irmãos, em um determinado ambiente, ou no meio da família, e tem aquela pessoa que você ama muito, e você olha na casa, a primeira pessoa que você procura é aquela. Ou quando você chega na igreja, você tem uma afinidade muito grande com alguém, geralmente você dá uma olhada e procura para ver se aquela pessoa está. Quando aquela pessoa não está, parece que está faltando algo. Existe o que está escrito aqui: união de alma. Isso é algo fraternal. Essa expressão usada, ela nos direciona que existe algo maior, uma união que está além de uma palavra simplesmente eu te conheço. A paz do Senhor. Às vezes um olhar, um aperto de mão vale mais do que 1000 palavras. Aonde há verdade. E devemos estar atentos quanto a isso. Eu quero, junto com os irmãos, vamos lá. Eita glória. Aleluia. O verso de número 9. 1 Pedro 3, verso 9. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamado, a fim de receberdes bênção por herança. Verso 9. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Pedro, ele diz que para nós sermos exemplo, nós não podemos pagar na mesma moeda. Quando nós cristãos começamos a dizer eu vou dar o troco, vou fazer do mesmo jeito, nós estamos perdendo a direção. Não estamos sendo exemplo de pessoas que servem a Deus verdadeiramente. E a exortação é que nós não podemos pagar na mesma medida. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo foste chamado. Então, no verso 9, nós temos aqui 3 coisas que nós devemos estar atentos. A primeira é, não pagando mal por mal. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus 5, 38. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 5, 38. Amém? Amém. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2.
dá a quem te pedir, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Olha o que Jesus ele ensina. Pedro diz, no ensinamento de Cristo, não pague o mal com o mal. Aqui diz, e o que demandar contigo tirar a túnica, deixa ali também a capa. Mas já estão me tirando algo. Tenho que dar mais de mim? Isso. Às vezes a gente não entende algumas coisas, por isso que fica sofrendo. Porque nós, dentro do Evangelho, nós somos tratados como pessoas que vieram doentes e estão recebendo a cura de pouco a pouco e se tornando um ser humano melhor. Melhor para nós mesmos, melhor para os outros. Às vezes alguém lá fora não entende uma coisa. Quando a gente aprende, a gente não quer brigar, são dois que não brigam. Se eu não brigo, como que o outro vai brigar comigo? O Senhor, Ele ensinou, aquele que te ferir a face direita, volta ali também a outra. O que Pedro está nos ensinando aqui é que nós devemos estar atentos. Atentos porque existe dentro disso e dentro deste ensinamento algo muito profundo. Não pague o mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário. Então, a primeira coisa, não pague o mal por mal. Jesus ensina. Feriu a face direita? Dá outra. Gálatas 5. Nós vemos os frutos da carne e os frutos do Espírito. Um dos frutos do Espírito é autocontrole. E é um dos frutos difíceis da gente alcançar, irmãos. Porque às vezes você quer abrir a boca, você tem que fechar. Você tem que dominar. É complicado. Mas é muito importante. Agora vamos lá. Se o Senhor disse para mim que se me bater na face direita eu dou a outra, os frutos do Espírito, se eles estão em mim, o Espírito está comigo. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo. Então alguém nos faz o mal, como que nós devemos retribuí-lo? Se você retribui com ignorância, com maldade, você não tem a presença do Senhor na tua vida. Se o teu coração não se aquebranta, não se compadece, mesmo pelo outro que é ruim, você não tem o Espírito de Deus. Porque os frutos não estão manifestos em você. Semana passada tivemos aqui o entendimento do que é o sal e do que é a luz. Na luz manifesta as obras que nós temos. Não é se nós queremos que os outros vejam, é que quando a luz manifesta, mostra as obras. Então nós devemos estar atentos. Então dentro disso, irmãos, alguém te fere, mostra o que o Espírito Santo tem te ensinado. Mostra o que o Espírito Santo está transformando em você. E às vezes há uma situação e nos deparamos dentro dela. E eu e você está sendo provado diante do Senhor. Pode os dois ser aprovados, ou pode os dois, ou um ser reprovado. Porque não praticou as palavras do Senhor. As palavras de Deus é para ser praticada. Melhor não conhecer do que conhecer. O Evangelho é prática. Aprendemos, reconhecemos e agora praticamos o Evangelho. E nem tudo que está escrito eu vou querer fazer, mas eu preciso fazer. Aí entra o autocontrole. Não é uma questão de querer. Quando o teu filho está com fome, você não está bem, você não quer comer, não quer almoçar, por que você faz comida? Por que faz? Por que faz? Mas o filho, é ele que está com fome, não é você.
O evangelho é da mesma maneira. Quando alguém precisa, o Senhor ele não está preocupado se a gente está bem ou não. Nós precisamos ter responsabilidade de fazer a palavra se cumprir na nossa vida. É uma escolha nossa. E essa escolha ela é difícil. Irmãos, às vezes fazer uma festa para alguém que você ama é bom. Eu quero ver você fazer uma festa e convidar quem você não gosta. Primeiro que você não quer fazer. Já é gasto, já é algo... Só que às vezes é algo que você faz que vai mudar a vida do outro. Vai mudar. Alguém fez algo para mim e me constrangeu. Porque não cobrou. E eu fiquei constrangido com aquilo. E eu falei, nossa, e agora? Aí eu fiquei pensando. Aí eu falei assim, Senhor, o que eu faço diante disso? Aí veio no meu coração, honra essa pessoa. Eu falei, mas Senhor, como que eu vou honrar? Eu fui lá e comprei um presente. Aí eu mandei um presente simples e mandei um presentinho melhor. E entreguei. A pessoa pegou, não falei nada, só entreguei. Não falei nada, irmãos. Eu só entreguei. E a pessoa se alegrou demais. Às vezes a gente fala assim, como que eu pago? Existem coisas que você não vai poder pagar, mas você pode retribuir. Retribuir é diferente de pagar. E o que nós devemos estar atentos? Às vezes Deus ele quer transformar ambientes. Deus quer transformar família, vizinhança, igreja. E pela falta da prática do evangelho, nós não conseguimos. Nós não conseguimos nos unir verdadeiramente, união de alma. Por quê? Porque nós mesmos bloqueamos o agir de Deus. Não deixamos Ele trabalhar. Porque Ele está dizendo, vai. Você diz, não quero, não vou. E diz, pelo contrário, quando nós não pagamos o mal por mal, injúria por injúria, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fosse chamado, a fim de receberdes bênção por herança. Quando aqui nos diz, agora sabemos, que não devemos pagar o mal por mal, injúria por injúria, mas pelo contrário, bem dizendo. Como que a gente bendiz alguém que te prejudicou? Mateus 5, volta lá. Verso 43, adiante. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobre os justos e os injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que faz demais? Não faz o gentil também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. Então aqui nos responde, nesse segundo quesito, nós somos chamados para isso. Porque é através disso que nós recebemos bênção. Porque quando você olha para alguém que pisou, alguém que maltratou e você está tratando bem, alguém vai dizer assim, você é tonto, né? Não é assim? Você é muito boba. Ai, se é eu. Vai continuar nessa vidinha de sofrimento o resto da vida, se é você. Mas se você ouvir a palavra do Senhor hoje e começar a praticar, determinar dentro do teu coração, eu oro, alguém fala assim, você tem? Eu falo, eu não tenho nenhum inimigo.
Eu não tenho inimigo. Nenhum. Não existe um inimigo para mim, não tenho. Mas tem gente que quer ter você como não. Tem gente que quer ser meu inimigo, mas eu não tenho ele como inimigo. Aonde eu encontro, eu só não ando do lado de quem quer me matar, né? Mas eu não sou inimigo dele. Também não sou bobo. Vou andar do lado de quem quer me matar? Vai qualquer hora ele consegue. Né? Só que o fato de eu não andar do lado não significa que eu não amo, que eu não quero bem, que eu não oro pela pessoa. Agora, o fato de eu orar por quem me persegue, me maltrata, cumpre a Bíblia. Quando cumpre a Bíblia, Deus abençoa. Quando Deus abençoa, teu inimigo morde os dedos. Porque a raiva de quem te odeia é ver você crescer, é ver você bem, é ver você feliz, é ver você prosperar. A raiva de quem quer o teu mal é essa, irmãos. Mas eu desejo que ele caia. Não, eu desejo que Deus te levante. A oração é um espelho. O que eu desejo para ti vem para mim. A amargura que você tem pelo outro vai superabundar no teu coração. Mas o amor que você tem pelo outro vai transformar o teu coração. Porque o que semeamos? Eu só posso te dar o que eu tenho. Se eu tenho amor, eu te dou amor. Mas se eu tenho raiva e desprezo, infelizmente é a única coisa que eu posso te oferecer. E se passar disso, pode ser falsidade. Tem muitos corações entristecidos, bloqueados, porque não aprendeu ainda a abrir ele. Às vezes você olha para alguém e você diz que pessoa dura. Não, às vezes é uma pessoa maravilhosa. Eu conheci alguém e muitos falavam mal dessa pessoa para mim. Olha, não presta, olha isso, olha aquilo. E a gente tem o péssimo hábito de se deixar levar pelo que os outros falam. Mas a minha mãe não tem esse costume. A minha mãe é uma pessoa que ela fala assim: Cris, antes de alguém falar qualquer coisa, eu tenho que conhecer, eu tenho que conversar para mim saber se é mesmo. Isso eu aprendi com a minha mãe. E passou-se um tempo, e eu falando dessa pessoa para ela, falou: se dê a oportunidade de conhecer, vai que você descobre alguém que é verdadeiro, quem não presta é quase todo mundo. Eu falei: é verdade, mãe. E eu comecei a conviver com quem não presta. E quem não presta para mim era bom demais. Me ajudou muito. Mas não presta para os outros, porque não ajuda os outros. Mas lógico que não vai te ajudar se só traca pedra. Lógico que não vai estender a mão se só chuta ele. Como que ele chega perto? Não tem como. Eu vi muitas pessoas mudarem, irmãos. Eu já vi muitas pessoas chegar em mim e me pedir perdão. Porque para quem não me conhece, diz: olha, o cara é um ogro, o cara é um ignorante, o cara é isso, o cara... Até você sentar comigo e conversar. E você vai ver que não é nada disso. Eu sei separar muito bem as coisas. O momento que você está vivendo, você pode chegar e me xingar. Pode me xingar do que você quiser. Você vai voltar depois, falar: me desculpa. Eu falo: não, tem que te desculpar não. Nunca entrou, não feriu. Em todos esses anos, só uma pessoa conseguiu me ferir uma vez. Irmãos, mas foi uma ferida profunda. Eu fiz uma campanha de 7 dias. Orei 7 dias, pedindo a Deus. Meu coração limpou. Nunca mais guardei mágoa da pessoa. Porque eu decidi dentro de mim caminhar por um caminho que eu escolhi. Ele é estreito, ele é difícil, é o caminho de Jesus. Aleluia. E aprendi, e estou aprendendo, e vou aprender muito mais. Já tive situações de eu orar e falar: Senhor, me humilha. Deixa toda a humilhação em cima de mim. Só não tira a alegria, Senhor, de sentir Tua presença, de ouvir Tua voz. E eu vi muitas pessoas, irmãos, infelizmente, se perdendo na caminhada. Porque não tinham o mesmo propósito. Deus, ele não vai dar aquilo que você não merece. Mas quando você se coloca diante do Senhor, com o teu coração aberto, e Deus, ele conhece, as coisas vão mudar. Por que às vezes a vida da gente não muda? Porque não olhamos para a palavra com prioridade.
Por que às vezes o relacionamento, o casamento de alguém, a vida financeira de alguém não muda? Porque não quer praticar, não quer começar a se doar, não quer fazer aquilo que dói dentro dele. Muitos não podem prosperar porque são avarentos. Muitos não vão ter um relacionamento abençoado, irmãos, porque não sabe se humilhar, não da maneira, humilhação como muitos, deixar alguém pisar em cima, não é isso. É deixar o orgulho de lado, muitas das vezes chegar e mudar a maneira que fala. Criar hábitos que não existem. Sentar, dialogar. Porque às vezes para o homem ele chega, eu vou falar, mas não vai mudar nada. E vai se acostumando com aquela vida rotineira, e quando vê, não tem mais casamento. Acostuma a se esconder de todos o que tem. Irmãos, que o mundo veja que tu é próspero. A prosperidade é tua. Que as pessoas saibam que você é verdadeiro diante de Deus, é fiel. E que tenham você como um exemplo em todas as áreas da vida. Para isso nós somos chamados, para ser testemunha, para dizer o quanto Deus mudou a nossa vida. O quanto Deus abençoou a gente em todas as áreas da vida. Mas quando nós entendemos a palavra. Vamos lá. O verso 10. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, quem de nós, irmãos, não espera a mudança dentro do lar, a mudança na sociedade, a mudança dentro de uma empresa? Eu me lembro certa feita do Daniel, ele olhou ali sorrindo, eu lembrei dele. Um dia ele chegou no meu trabalho, para os irmãos entenderem melhor, e ele falou, olha, o RH, está todo mundo bravo comigo. Me chamaram para tomar um café da manhã, eu comi lá e me chamaram de desganado, um monte de coisa. Estou muito chateado. Ele queria pedir as contas. Não é isso, Daniel? Eu vou pedir as contas. Eu falei, vai não. Peça as contas não, faz isso não. Por quê? Você não entendeu, irmão? Eu falei, vai na padaria amanhã de manhã, compra um bolo. Oferece um café da manhã para todos eles. E vão te ver com outros olhos. Existem pessoas que vai pôr na mesa, mas ele é avarento. Existem pessoas que vai te dar de comer, mas não quer que você coma. Existem pessoas que vai te convidar, mas não quer que você vai. Existem pessoas que estão no teu meio, mas não te quer lá. Existem pessoas que olham e falam, olha, parabéns, mas no fundo ele está desejando a tua derrota. Mas aí quando você olha para a palavra do Senhor, quando você quer ter dias felizes no ambiente, no trabalho, na família, prepara algo de bom para ele. O Daniel foi lá e fez o bolo e levou. Mudou, não mudou, Daniel? Vira o Daniel com outros olhos. Ele não é o cara que vem para tirar vantagem, ele é o cara que está junto. Ele não é o cara que só quer para ele, ele é aquela pessoa que reconhece o que fizeram por ele. A direção de Deus, irmãos, é algo maravilhoso. A Bíblia ensina, quando você vai pedir algo para alguém, sabe o que você faz? Prepara um banquete primeiro. Primeiro quebra o coração, amolece. Aí eu olho para minha esposa, eu lembro da minha esposa. Irmãos, nasceu o bebezinho, a Vitória. Aí meu ex-cunhado, né, na época eu namorava com a minha irmã, modo de falar. Aí ele falou assim, você não vai levar nem um buquê de flor? Passei na floricultura, comprei um grandão assim, ó. Aí coloquei um ursinho pendurado assim, ó. E fomos eu e ele meio gordinho assim, e nós fomos. Andando no corredor, as mulheres tudo olhando. Irmãos, aí eu olhava assim, eu falava assim, vixe, tudo H, ó. Alguém estava do lado, você não vai fazer nada diferente. Nasceu teu primeiro filho. Por mim mesmo, eu não ia fazer nada. Não ia dar nada, não ia levar nada, só eu e malemar eu ainda.
Mas cheguei lá, dei um buquê de flor para ela. Você lembra, né? Lembra que eu te dei, ó. O ursinho pendurado, as mulheres olhavam e falavam assim, nossa, que marido. Eu falava, mal sabe você a história. Mal conhece você. Tá vendo quando você muda a atitude? Passou-se os anos, porque no começo a gente não conhece, né? Casamento você conhece ao longo dos anos, viu? Se preocupa não, que depois dos 10, 15, 18 anos você descobre quem que é. No começo tudo é rosa, irmão, tudo é bonito, é flor. Passou-se os anos, sabe o que eu descobri? Minha mulher não gosta de flor. Minha mulher gosta de churrasco. Quer alegrar, compra uma peça de carne, assa bem assado e fala para ela, ainda fala assim, vou fazer um molho de alho. Às vezes a gente olha e fala, casei com um urso, bem fofinho. Aí o senhor fala, não, isso é um leão. É carnívoro. O que eu quero dizer é que às vezes tem alguém que vai te dar um conselho que vai mudar o ambiente. Às vezes alguém vai te dar um direcionamento, vai mudar a tua história. A pessoa que eu estou falando é Cristo. Ele nos orienta como ser um bom cristão. Porque a nossa vida vai mudar, no geral, em tudo. Como nós estamos vivendo, vai nos ensinar como reconquistar a nossa própria família. Muitos estão dentro da igreja e perderam sua família. Muitos estão dentro da igreja, está perdendo o esposo, está perdendo a esposa, está perdendo os filhos. Corre para ganhar filho dos outros, mas está perdendo o seu dentro da casa. Meu filho, ele vai para a escola, irmãos. O Samuel, todo dia ele vai no barracão, ele me abraça, ele fala, pai, eu vim te abraçar, eu estou indo para a escola. Você faz ideia o quanto que eu lutei para isso acontecer? Faz ideia o quanto que eu tive que mudar para isso acontecer? Para o meu filho chegar, me abraçar e dizer eu te amo. Eu tive que orar, eu tive que buscar, eu tive que pedir direção para Deus. Não adianta você só gerar, você não sabe ser pai. E tem alguém que é especialista em amar filho, o nome dele é Jesus. Tem alguém que é especialista em mudar o sentimento das pessoas, o nome dele é Jesus. Não adianta a gente vir para a igreja, irmão, chegar aqui e encontrar inimigos. A casa do Senhor é a família do Senhor. Nós somos filhos. Devemos entrar na casa do Senhor com o sentimento de amor pelos irmãos, de querer ver os irmãos, de ouvir a palavra, mas se contentar em ouvir junto com os irmãos. E aprender e começar a mudança de vida. Aleluia. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal. E evite que os seus lábios falem dolosamente. Irmãos, as mudanças em todas as áreas. O que eu quero fazer, não vou fazer. O que eu quero falar, não vou falar. Mas o que me orienta, eu vou começar a trabalhar. É simples. Tem muitas mudanças e elas vão acontecendo e nós precisamos estar atentos. Tiago 3, verso 5. Tiago 3, verso 5. Assim também a língua, um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Como que pode, né? Uma palavra pode mudar a história, mas uma palavra pode destruir uma história. Uma palavra, irmãos, fica firme, você vai conseguir. Te leva além. Uma palavra, você não é nada, te derruba. Eu quero que você compare isso de uma maneira simples. Jesus olhando para você e você olhando para o seu irmão. Jesus olhando para você, mísero pecador, e dizendo, você vai conseguir, você vai chegar lá. Ele tendo poder para te condenar, ele tendo todo o conhecimento dos teus pecados para dizer, você não serve, você não presta, ele diz, vai, você vai conseguir. Você vai chegar lá, eu te perdoo. Você olhando para o teu irmão e dizendo, você é um nada, eu não acredito em você. Olha a diferença. São poucos
Os que vão olhar para aquele que feriu e vai dizer assim: eu escolho te perdoar. Porque eu quero que você aprenda algo. Eu te perdoo. Eu estou fazendo um bem para mim. Quando eu escolho te perdoar, eu faço um bem para a minha alma. Porque aquela cadeia, aquela prisão, não existe mais na minha alma. Alguém pode falar de você, é mais um nome. Mas quando a gente está bloqueado, magoado, entristecido, fala o nome, já dá aquela raiva, dá aquela vontade de falar da vida alheia, não é? Eu falei com o David aqui hoje. Alguém chegou e falou de uma pessoa, falou, olha, mentiu isso, aquilo. Eu falei, rapaz, deixa para lá. Não vai te fazer bem nenhum. Só vai gerar mais confusão. Esquece. Já perdeu, já foi. Esquece. Deixa a água correr. Quando a gente escolhe perdoar, irmãos, nós estamos sendo limpos. A escolha do perdão é limpeza na nossa alma. Então a nossa língua já não tem mais por que perder tempo com aquilo. Não vamos ficar mais pensando. Houve um erro. Existe um passado tenebroso. Apaga ele da tua mente. Mas pastor, não dá para esquecer. Não precisa ficar vivendo o teu passado. Não precisa ficar vivendo hoje o que aconteceu há 10 anos atrás. Já aconteceu. Já foi. Ai, mas eu tinha um carro que era... Você tinha, não tem mais. Compre outro. Vá atrás de outro. Roubaram, segue a vida. Aprenda. Aprenda. A Bíblia diz, lança teu pão sobre as águas. Depois de muito tempo, o achará. Lança teu pão sobre as águas. Depois de muito tempo você vai encontrar. Como que você vai pegar o teu pão e lançar na água? Primeiro que ele vai diluir. Se tiver peixe, vai comer. Lança toda a tua ansiedade, tua preocupação no Senhor. Descansa no Senhor. E tudo que você está deixando para trás, toda tristeza, sofrimento, na frente você encontra paz, alegria, renovo, mudança. Você vai chegar no teu trabalho, alguém vai te ferir, você vai dizer, eu escolho ter paz. Você aprendeu. Alguém vai olhar para você, vai tentar diminuir você, você vai dizer, não, eu ainda escolho ser pequeno, não precisa me diminuir. Eu sei aonde é meu lugar, eu sei onde me cabe, eu sei onde eu posso entrar. Não são palavras que nos diminuem. Não, são as nossas próprias atitudes. Quando alguém te ofende, você rebate, você é tão pequeno contra outra pessoa. Aleluia. Refreia a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente. Então aqui nós entendemos, irmãos. A língua ela tem poder. Devemos saber usar ela como ferramenta. Verso 11. Aparte-se do mal, pratique o que é bom. Aparte-se do mal, pratique o que é bom e busque a paz, empenhe-se em alcançá-lo. Tem 3 coisas aqui. A primeira, aparte-se do mal, pratique o que é bom. Olha o que Pedro diz, pratica. Você tem que praticar. Irmão Luiz trabalha no mesmo ramo que eu. Nós dois somos funileiros. Quando você vai pintar um automóvel, para os irmãos entenderem, quando a gente começa na profissão, erra-se muito. Todo mundo acha que o bom profissional, você vê ele fazendo... Irmãos, quanto mais parecer ser fácil, mais difícil é. Sabe por quê? Porque a gente pratica todo dia. Esse serviço nosso é repetição. Todo dia fazemos a mesma coisa. Limpamos, puxamos, aplicamos, taqueamos, prime, lixa, lava, lixa, limpa, papela, pinta, pule, entrega. E como diz o Luizão, piche.
Ele fala assim, eu só não paro porque precisa. Mas o que eu quero te dizer, a prática, a repetição vai te tornar bom. Quando você repetir várias e várias e várias vezes, errando e corrigindo, errando e corrigindo, errando e corrigindo, uma hora você não erra mais. Mas se você vê que vai dar errado, você já corrige antes do erro acontecer. Hoje eu pintei um carro inteiro hoje. E quando eu olhei no reflexo da cabine de pintura, eu vi o que a gente chama de mapeamento. Quando eu olhei, o Brian estava lá e falou assim, olha, isso aqui é um mapeamento, vou corrigir. Lixa soft touch, 1.200. Acabou. Se eu não tivesse praticado, se eu não tivesse insistido, persistido, quando eu terminasse ia ter um problema no carro. Ia ter que refazer tudo de novo. Mas no meio do caminho eu vi que eu estava errando. No meio do processo eu deixei um erro. Então eu fui corrigir o erro antes de terminar a ação que eu estava fazendo. Às vezes nós estamos conversando, eu cometo um erro. Antes de terminar, eu falo, olha, falei algo aqui, me perdoa, irmão. Não foi intenção minha. Não deu nem tempo de descer para o coração, você já consertou. Só para os irmãos entenderem. Então olhamos, aparte-se do mal, pratique o que é bom e busque a paz. Apartar do mal todo mundo sabe, né, irmãos? Apartar do mal, olha, irmão, a gente tem que tomar cuidado. O que é mal? Tudo que é o contrário do bom. Praticar. Pratique o que é bom. O que é bom para nós? Palavra de Deus. Se começarmos a praticar, vai chegar uma hora que se torna automático. Você já não faz mais coisas erradas. Porque a prática, através da prática, vem a perfeição. Se praticar muito, você vai cada vez mais se aperfeiçoar. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Ai, ai, ai. Busque. Aí dentro disso tem duas coisas. Primeiro você busca. Por quê? Não está aqui. Cristo é a paz. Busca Cristo. Aí depois vai nos dizer, empenhe-se por alcançá-la. Você vai ter que se dedicar. É difícil. Romanos 14, 19. Romanos 14, 19 diz assim: assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Em Romanos, dentro deste texto, fala sobre o que come, o que não come. Porque muitas das vezes você julga o irmão por aquilo que ele está fazendo e você não acha certo. Às vezes você vê alguém fazer algo e você quer corrigir aquela pessoa, só que em vez de tentar compreender. É isso que está sendo ensinado aqui. Se você procurar compreender e buscar paz, não vai ter divergência de palavras, não vai ter desencontro ali de pensamento. Você simplesmente, vou dar um exemplo. As pessoas perguntam para mim, você come carne de porco? Eu não como carne de porco. E todo mundo olha lá, não come porque é carne de porco. Não pergunta para mim, mas por que você não come carne de porco? Não é porque muitos falam que pode, não é isso não, irmãos. É que no lar que eu cresci, quando eu morava com meu pai e minha mãe, o meu pai ele tem paixão por carne de porco. Então, do meu 0 ano até os meus 22, quando eu saí da casa da minha mãe, eu só comia carne de porco. Era carne de porco, só foi 22 anos. Um dia eu comprei uma bisteca e a minha esposa fritou. Aquele cheiro, irmão, estava... Quando eu pus no prato, nunca mais desceu. Eu não sei te explicar o porquê. Eu tenho vontade de comer, mas eu não consigo comer. Então eu não compro mais. E as pessoas falam, mas por quê? Porque não desce. Tem gente que não gosta de morango.
Tem gente que não gosta de batata. Eu não como carne de porco. Aí uns começam a atribuir isso à questão de fé, religiosidade, um monte de coisa. Gera o quê? Discussão. Em vez de buscar a paz e entender, irmão, amém, irmão, come batata. Não, ele quer discutir porque eu não como carne de porco. Você entendeu? Quando você para ver, você está brigando com o irmão porque ele não comeu a carne. Coma você. Eu fui para Bahia, chegaram lá, eu nunca comi tatu. Caçaram tatu, irmão, mas eu passei o dia inteiro no meio do mato correndo, comendo imbu e mel. Tava cheiroso, né? Eu comi o tatu. E quase acabou com a minha raça de noite. Passei mal, irmãos. Misericórdia. Mas, entendeu? Tem muitas coisas que você chega, às vezes, num estado diferente, você experimenta, você nunca comeu, você não sabe. Só que a gente não pode deixar coisas tão pequenas, irmãos, trazer discórdia, diminuir, atrapalhar a fé do outro, querer se intrometer na fé alheia. Existem pessoas, irmãos, que não gostam de farinha, porque passou a infância inteira, comeu só farinha, não tinha o que comer. Você põe a farinha para ele não quer. Porque ele lembra daquele passado dele, ele não quer comer farinha. Porque hoje ele pode comer o arroz, pode comer o feijão. Então devemos estar atentos. Eu conheço uma pessoa que come bolacha à vontade. Por quê? Porque quando era criança não podia comer bolacha. Agora pode, só quer comer bolacha. Entendeu? Então essa aqui, em Romanos 14, é a situação que está sendo colocada. Então ele diz, assim pois, seguimos as coisas da paz. Seguimos a palavra da paz, vamos falar de coisas que edificam, vamos falar do que muda, do que transforma, do que gera, vamos falar do que te põe de pé, do que te mantém firme na caminhada. Vamos parar com essa confusão, essa contenda, isso aí não vai levar em nada. Deixa isso de lado, esquece isso, não é para nós não. A conversa não deu certo, abandona ela, vamos na conversa que dá certo. Falar da vida do irmão não dá certo, vamos falar da vida de Jesus. Aí muda a nossa. Muda ou não muda? Aleluia. Empenhe-se por alcançá-la. Irmãos, empenhar é você lutar, batalhar, para você alcançar essa plenitude, alcançar essa graça. Porque se a gente não lutar, às vezes, irmãos, a gente entra numa conversa e se a gente não pôr um ponto final ali, irmãos, aquilo vai longe. Vai longe. E eu sou o tipo de pessoa que quando alguém começa com pipi do meu lado, eu chamo todo mundo. Aí é até interessante, porque aí você vai para a cara de um, para a cara do outro, assim, tá todo mundo assim agora. Fala o quê? Fala, a língua era desse tamanho, mas diminuiu. Porque falar por trás, irmãos, é fácil. Está aqui o diácono David aqui, ele participou de muitas reuniões comigo. Muitas. Ele já viu muita coisa. Levanta aqui, David. Deixa eles ver a expressão do teu rosto. Quando eu ponho os irmãos de frente e começo a perguntar, irmãos, eu falo abertamente, não é assim, David? Falo abertamente. Eu começo a perguntar e expor a situação, mas você falou. Aí eu vejo alguns, às vezes, volta atrás. Não, eu não disse. Aí eu olho e falo, você é um menino mesmo, viu? Criança. Tem pessoas que vêm, eu não deixo falar. Não deixo falar, irmãos. Mas o senhor não dá a oportunidade de falar, não, porque você vai se condenar, porque quando você começar a falar, eu tenho que te corrigir, porque o senhor está o erro. Você vê que, quando a gente olha para o que está sendo ensinado aqui, irmãos, se empenhar, lutar para ter paz. Às vezes você tem que olhar para alguém e dizer assim, olha, melhor você nem falar. Vamos deixar para tudo ficar bem. Deixa isso para lá. É uma prática, é algo diferente, irmãos. A gente está acostumado a ferro e fogo. Você me deu um chute, eu vou de voadora. Você me jogou um coquinho, eu te jogo uma pedra. Não é assim que Jesus ensina a nós. Não é. Eu já vi gente falar para mim assim, você é tonto. Eu no seu lugar, falei assim, não faria nada.
Faria nada, por isso que nem no meu lugar não está. Faria nada, não está no meu lugar, não pode fazer nada. Essa realidade não existe. Eu sou eu, você é você. Verso 12, para encerrar. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Eita glória! Ai! Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mateus 23, 12. Livro de Mateus 23, verso 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Diz assim: mas o maior dentre vós será servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Os olhos de Deus estão repousando sobre aqueles que praticam justiça. O Senhor, Ele olha para nós e vê dentro de nós todas as nossas atitudes e pensamentos. O que é repousar? Está fixo, está ali, está presente. Aonde você está, Ele está. Aquele que pratica a justiça de Deus, os ensinamentos de Jesus, os olhos do Senhor estão sobre a tua vida. A todo tempo. Em Mateus 6 nós aprendemos que o Senhor vê. Ele vê o nosso coração. Mateus 6 é para todos. Ser justo é só para quem está buscando a prática do Evangelho. Aqui, quando você começa a mudar o seu jeito de pensar, de agir, os olhos do Senhor vão repousar sobre a tua vida. E os ouvidos do Senhor estarão abertos às suas súplicas. O ouvido do Senhor vai estar aberto a tudo quanto você pedir. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, quando as pessoas exaltam a si mesmo, colocam méritos que não têm, se declara grande, mas no fundo é pequeno. Porque existem pessoas, irmãos, que são grandes. E ele não precisa mostrar para ninguém que ele é grande, ele é grande. E eu vou te mostrar o porquê que ele é grande. Porque um dia ele foi pequeno. E Deus exaltou ele. Deus colocou num lugar de gente grande. Deus colocou num lugar de honra. Porque um dia foi humilhado. Mas no meio da humilhação, em momento nenhum se voltou contra Deus. Em momento nenhum pisou em alguém. Ele olhou, não, Senhor, o Senhor disse para mim orar. Eu vou orar pelo que está me caluniando, maltratando. Eu vou orar, Senhor, por esse que está me desejando mal. E Deus viu grandeza, então Deus coloca em lugares altos. E a partir do momento que o Senhor faz isso, os olhos do Senhor começam a contemplar aquele coração. Porque sabe que naquele coração você pode bater, você pode xingar, você pode fazer o que você quiser, mas Ele ainda vai continuar orando pela tua vida. E quando o Senhor lá do alto, Ele ouve, porque o ouvido do Senhor está atento ao justo. Aquele que um dia foi humilhado, agora o Senhor o levantou. O Senhor está atento à oração deste. Porque o Senhor, Ele tem prazer na justiça. Então, quando o justo ora por alguém que está fazendo a maldade, por alguém que ele está pedindo a mudança, o Senhor, Ele vai atender essa oração. Porque a vontade de Deus é que os pecadores se arrependam. Irmãos,
Quem é o maior entre nós? Aquele que serve a todos, que faz por todos. Quer ver quem é o menor da igreja? O mais orgulhoso. Quer ver quem é o menor da igreja? Aquele que, se você pedir, eu lembro uma vez que eu e minha esposa, já vou encerrar, chegamos num culto, e o pastor disse para mim assim: você vai ter que varrer a igreja, varão. Amém. O que muda para mim varrer a igreja? Chegava eu e minha esposa mais cedo, varria a igreja todinha, sentava e assistia o culto. Sabe o que dá dó? É que hoje ele está afastado do evangelho. E tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo que ele falou para os outros, ele está vivendo do mesmo jeito. Aquilo que ele repudiava, aquilo que ele dizia que era errado, que ia para o inferno, ele está fazendo hoje. Aquele que se exalta, ele passa pelo vale da humilhação. Porque o que eu desejo para você, volta para mim. Por isso que quando alguém humilha a gente, e a gente coloca aos pés do Senhor Jesus, e atribui a Ele a justiça, o Senhor é justo. Senhor, faz justiça nessa causa. Aí o Senhor vê. Porque, irmãos, quando a gente tem a oportunidade de levar ao Senhor Jesus, estamos nos tornando grandes. Sabe por quê? Irmãos, não é qualquer um que chega aos pés dele. Nós dizemos, pede para Jesus, se coloca diante dos pés de Jesus. Mas por que muitos não conseguem? Porque não é tão simples chegar até ele. Não é do jeito que muitos falam. Guarde isso, irmãos. Exemplo de um bom cristão, o que nós precisamos mudar? A nossa própria tratativa com os outros. A maneira que nós nos comportamos, pensamos, porque somos exemplo para alguém. E que exemplo nós estamos dando para alguém lá de fora? Exemplo de alguém que fala mal do seu irmão? Exemplo de alguém que não tem fé, que não ora? Exemplo de alguém que está vendo a sua família morrer, mas quer lutar pela dos outros? Que exemplo nós estamos sendo? Primeiramente eu luto pela minha família, depois pela de vocês. Porque não adianta, irmãos, eu dizer que está tudo bem, sou homem de Deus, mas minha família é derrotada. Como? Se eu não ajudo a minha, como que eu vou ajudar a tua? Um pastor disse para mim, no ministério da onde o Senhor me tirou de lá, houve uma situação e alguns pastores estavam bronqueados comigo, porque muita gente estava me seguindo naquele tempo. E ele disse assim: as ovelhas nunca vai seguir líder fraco. Sempre seguirá o líder mais forte do rebanho. Como que você vai seguir alguém que corre? Vai te ensinar a ser fujão. Como você vai seguir alguém que não conhece? Você não vai aprender nada. Como que você vai seguir alguém que não tem nome? Irmãos, está tudo escrito na Bíblia. Conduta de pastor, como que a igreja deve ser, o que a igreja tem que fazer, está tudo dentro da Bíblia. Não precisamos, irmãos, ficar ouvindo historinha de muitos lá fora. Está escrito. Muitos não vão querer acatar o que está escrito. Não se preocupe com a multidão, se preocupe com a tua alma. Faça você. Busque você. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Aleluia. Oração da fé, abra suas mãos e ore pelos irmãos que estão dormindo. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, esteja escrita na tábua do nosso coração, nos guia, nos ilumina, nos direciona, nos livra de todo perigo, fortalece, Senhor, os familiares dos irmãos e abençoa cada um, Pai. Senhor, e nos ajuda e nos capacita mais, Espírito Santo de Deus, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Vão em paz, Deus abençoe.